Olá pessoal, chegamos à nossa aula de número 20 e nessa aula nós vamos fazer algumas aplicações das leis de Newton, tá? Fazer algumas explanações gerais sobre situações que estão sempre se repetindo e ao final vamos resolver um exercício. Então vamos lá, alguns exemplos de aplicação. Primeiro é a iminência de movimento em um plano inclinado. Quer dizer, se você tem um corpo, né, considere um corpo num plano inclinado, se a inclinação desse plano vai aumentando e aumentando e aumentando, mesmo que haja atrito entre o plano e o corpo, vai chegar um certo momento, né, que o corpo vai deslizar. Quando é que isso acontece? Bom, isso acontece quando o ângulo atinge um certo valor crítico, quer dizer, a inclinação chegou num ponto a partir do qual não tem mais como a força de atrito sustentar o objeto parado, né? E o que que acontece nessa situação limite, né? Vamos imaginar a situação limite. Bom, se o corpo ainda está em equilíbrio, sendo o valor crítico é o valor máximo, é o valor máximo em que o corpo ainda está parado, digamos assim. Qualquer valor maior que esse do ângulo, qualquer inclinação maior que essa, o corpo vai escorregar, né? Então, o que acontece se ele ainda está em equilíbrio, o somatório de todas as forças, é isso que essa letrinha aqui significa, somatório. Quer dizer, eu estou somando todas as forças, tá? E é igual a zero, estou somando todos os vetores, tá? Então, se eu uso, como a gente sabe, a somatória de vetores pode ser decomposto. Então, nós vamos considerar aqui na direção x e na direção y separadamente. Então, se você fizer isso, por exemplo, na direção x, quais são as forças? Tem aqui a força de atrito, né, que é essa força aqui, ó. E essa força, ela, se você considerar, por exemplo, imagine esse aqui é o nosso eixo x, tá? Isso aqui é o x e esse aqui é o y, tá? Então, só desfazer aqui, mas queria deixar claro de onde é que está o x e onde é que está o y. Bom, se você fizer isso, você vai ver que esse ângulozinho aqui também é θ crítico, né? Também é θ crítico. Então, a componente x é a componente força de atrito cosseno de θ crítico, tá? Tá na direção positiva do eixo x, porque essa componente ela aponta para cá. Deixa eu só pegar outra cor aqui. Tá aqui, ó. É essa componente aqui que é força de atrito vezes cosseno de θ crítico, tá? Qual é a outra força que tem uma componente na direção x? É a força normal, exatamente, tá aqui, ó. E essa aqui é normal. Bom, esse aqui é θ crítico, isso aqui também é θ crítico, né? Porque são opostos pelo vés. Normal seno de θ crítico, que é exatamente isso que aparece aqui, né? Faltou o índice C bem aqui, né? Então, colocando o índice, nós temos... Bom, essa é a condição de equilíbrio na direção x. Na direção y, a mesma coisa. Na direção y, para baixo, eu tenho apenas o peso. Por isso que eu tenho aqui menos P, tá? Porque está para baixo. E para cima eu tenho N, que é a força normal, cosseno de θ crítico, certo? Então, considerando essas condições de equilíbrio, né? E lembrando que a força de atrito é coeficiente de atrito estático vezes a normal, tá? Então, você vai ter o seguinte, pela condição I, que é essa primeira aqui, você vai ter coeficiente de atrito estático vezes a normal, que é a força de atrito, vezes o cosseno do θ crítico, que foi esse fator aqui, tá? E isso menos n seno de θ crítico é igual a zero. Bom, se a normal é diferente de zero, nós podemos simplesmente fazer isso aqui e nós chegamos numa expressão para o ângulo θ crítico. Quer dizer, o ângulo θ crítico é tal que a sua tangente é igual ao coeficiente de atrito, tá? Então, o ângulo máximo que eu consigo inclinar um objeto em cima de um plano sem que esse objeto desligue é tal que a tangente desse ângulo é igual ao coeficiente de atrito. Ora, se o coeficiente de atrito for zero, isso significa que qualquer ângulozinho que eu inclinar, o objeto vai deslizar, tá? E essa é a física do que a gente aprendeu aqui. Tá? Outra consequência disso aqui, que você pode imaginar, tem vários problemas sobre isso, né? Por exemplo,
se você fosse empilhando areia, né? Você faz uma ampulheta e você vai soltando areia ali. Qual é o ângulo vai formar uma espécie de um cone, né? Qual é o ângulo da diretriz da linha geratriz daquele cone? É o ângulo que respeita essa condição aqui também, certo? Então, essa condição ela se repete em muitos ângulos. Então, o coeficiente de atrito estático é igual à tangente do ângulo crítico, né? Se o coeficiente de atrito estático é zero, o ângulo crítico é zero, que a tangente de zero é zero. Significa que qualquer ângulozinho que você inclinar o objeto vai escorregar. Bom, é isso aí. Outra situação interessante é quando você tem, por exemplo, um bloco puxado por uma corda de massa desprezível, né? Você tem um bloquinho, você vai lá e aplica uma força, né, através de uma corda, fazendo um certo ângulo com a horizontal, né? Então ele pergunta aqui, né, uma situação interessante é: qual é o valor da força F que você começa a que o bloco começa a deslizar? Quer dizer, não é qualquer valor de força F, né? Quando a força for muito pequena, ela não vai conseguir mover o bloco por causa do atrito, certo? Então, a partir de qual valor de F, né, para um dado ângulo θ, você vai começar a deslizar o bloco? Aí ele pede uma particularidade que é para você dar a resposta em termos da inclinação θ e também do ângulo crítico, θ crítico, que é o arco cuja tangente é o coeficiente de atrito estático. Essa expressão aqui é a função inversa da tangente, é o arco tangente, tá? Bom, vamos lá. O que a gente vai fazer? Bom, nos nossos problemas, a gente sempre, o que a gente faz? A gente faz um diagrama de forças, a gente coloca as forças, certo? Então, a gente colocou as forças, o ângulo e o valor de F para o qual ela começa a deslizar é o último valor de F de θ, para a qual a situação ainda está em equilíbrio. Então, a gente pode novamente explorar aqui as condições de equilíbrio. De novo, na direção x, né? E agora nós, olhando para a situação aqui, nós novamente colocamos a direção x na horizontal e o y na vertical, tá? Então, na direção x, você tem para a direita, positivo, você tem a força de atrito, né? Componente cosseno, isso aqui é F cosseno, θ, tá? E na outra direção, negativo, você tem apenas a força de atrito, né? Se você somasse atribuindo sinais a cada um, né, e igualasse a zero, a equação que você obtém é essa aqui. Fizer a mesma cor na direção y, você vai ver o seguinte, olha só, quem que está para cima? Quem que está para cima é a força normal mais a componente, deixa eu fazer de outra cor aqui, a componente seno da força F. Essa aqui é F seno θ, tá? Então, para cima você tem N mais F seno θ e para baixo você tem o peso. Como está em equilíbrio, o que está para cima é igual ao que está para baixo, né? E aí você consegue encontrar uma expressão para a força normal. A força normal é P menos F seno de θ. Note, tá? Que na hora que F seno de θ for igual a P, a normal é zero. O que é que isso significa? Que o bloco perde contato com o piso, né? Com o plano, tá bom? Agora vira uma questãozinha, um probleminha de álgebra. Você pegar essas duas equações e inserir uma na outra. Lembrando que a força de atrito é o coeficiente de atrito estático vezes a normal. Então, vai ficar μ vezes a normal, vezes a força F cosseno θ, tá? Poxa, mas quem que é a normal? A normal é isso aqui que nós obtivemos na equação 2. Então, você joga aqui dentro, você vai ter uma álgebrazinha, tá? Que eu sugiro que você faça. Estou deixando aqui para você olhar. Se quiser, você dá um pause aqui e olha cada detalhe. Mas eu sugiro que você faça essa álgebrazinha por você mesmo. Tá? Por quê? Porque uma coisa é você entender o que os outros fizeram, a outra é você ativamente fazer, né? Fazer o cálculo, tá? E o que é que foi importante aqui? Essa identidadezinha trigonométrica aqui, que diz o seguinte: o cosseno de A mais B é cosseno de A cosseno de B menos seno de A seno de B. E o cosseno de A menos B é cosseno de A cosseno de B mais seno de A seno de B.
Com essa expressão, você consegue, ao final, obter exatamente que F é igual a P, seno de θ crítico, dividido pelo cosseno de θ menos θ crítico. É isso aí. Uma outra situação interessante é quando você tem um par de blocos. Tá? Você tem um par de blocos, você tem aqui o bloco A de massa MA e o bloco B de massa MB, e você vai aplicar uma força F ao conjunto. Tá? E é claro, você quer saber, poxa, o que é que vai acontecer com esse conjunto? Né? Qual vai ser a tração, né, no fio entre eles? Bom, vamos calcular aqui, vamos determinar a aceleração do sistema, tá? E a tensão T no fio, certo? É isso que a gente vai fazer. Bom, para isso, novamente, o que é que a gente faz? Bom, muito importante, quando a gente tem um sistema que a gente que está em movimento, atribuir um sentido positivo, tá? Se o movimento se dá numa direção, a gente vai chamar de positivo, se dá na outra, a gente vai chamar de positivo, de negativo, perdão. E o que aqui significa? Que as forças que estão na direção que a gente atribuiu como positiva, elas vão ter sinal mais. As forças que estão na direção, né, que apontam na direção, no sentido que a gente atribuiu como negativa, elas vão receber um sinal menos, certo? Uma coisa interessante aqui da gente ver o que acontece no fio, tá? As forças que os blocos fazem no fio. E aí uma coisa importante que é o seguinte, o fio é um fio ideal. Se ele é ideal, ele não tem massa. Se ele não tem massa, a força resultante sobre ele é zero. Por quê? Porque força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Poxa, mas se a massa é zero, então o lado direito dessa equação é todo zero. O que significa dizer que se eu somar todas as forças que atuam no fio, eu vou obter zero, tá? E como consequência disso, né, o que a gente tem aqui? A gente tem a força feita pelo bloco B, né, que nós estamos chamando de menos FB aqui. O módulo dela, note que se eu não estou colocando a setinha, é porque é só o módulo. Como ela aponta no sentido positivo, mais FB. E agora eu vou somar com a força feita pelo bloco A. Mas a força feita pelo bloco A tem módulo FA e está na direção negativa. Por isso o sinal de menos aqui, tá? Então, as duas forças que atuam no fio são a força feita pelo bloco B e a força feita pelo bloco A. Poxa, mas se a massa do fio é zero, nós já sabemos que a força resultante é zero e, consequentemente, FB menos FA é zero, né? O que implica que FB é igual a FA. Ou seja, a força que o fio recebe do bloco B é igual à força que o fio recebe do bloco A, tá? E essa também é a tensão, né, no fio, certo? Então, nós podemos fazer esses diagramas aqui. Note que eu não coloquei as setinhas. Se eu tivesse colocado isso aqui, estava errado. Como é que eu faria para corrigir? Bom, eu poderia colocar um menos aqui ou aqui, tá? Eu não poderia deixar desse jeito, porque eu tenho dois vetores sendo denotados pela mesma letra. Isso, obviamente, não está certo, tá? Mas aí o que foi que eu fiz? Eu deixei só os módulos, e aí lembrando que quando apontar na direção positiva, a gente vai colocar mais, quando apontar na direção negativa, a gente vai colocar menos, tá? Então, o que a gente faz agora? Bom, agora a gente isola as forças em cada bloco. Vamos começar pelo bloco A. Qual que é a força que atua no bloco A? Somente a força feita pelo fio, que é a força de tração. Então, eu tenho T igual a MA vezes A, certo? Para o bloco B, a situação é um pouco diferente, porque além de uma força atuando no sentido positivo, que agora vai ser F, eu tenho também uma força atuando no sentido negativo, que é T. Então, o que é que eu vou ter do lado esquerdo? Eu vou ter F menos T. Do lado direito, eu continuo tendo massa vezes aceleração. Qual massa? A massa que é do bloco no qual eu estou aplicando essas forças. Portanto, é a massa de B, né? Então, pessoal, agora eu posso simplesmente somar, né, essa equação aqui com essa outra, e fazendo isso eu vou ter simplesmente que, né, vamos somar aqui, eu vou ter F menos T mais T, é isso que eu tenho do lado esquerdo. Do lado direito eu tenho MA vezes A mais MB vezes A. Bom, não é difícil de ver que isso aqui vai embora,
que nós podemos colocar aqui em evidência MA mais MB, né, vezes a aceleração, e com isso nós chegamos nessa expressão na equação 15, tá bom? E agora, eu deixo como exercício para você, você pega essa aceleração aqui, esse valor da aceleração, e vai lá e insere, né, insere ou nesta equação. Fazendo ou de um jeito ou do outro, você vai obter uma expressão para a tração ou tensão no fio. Note que a tensão no fio é diretamente proporcional à massa do bloco A. Por quê? Porque se não houvesse o bloco A, ou seja, se você fizer o limite, né, MA tendendo a zero, o que você vai obter é que a tração vai para zero. Por quê? Porque o bloco B não está puxando ninguém, não tem ninguém puxando o bloco B de volta, tá? Por isso que ela é proporcional à massa de A. Tá? Por outro lado, se você tomar o limite em que MA é muito maior do que MB, você vai ver que a tração é igual à força F aplicada, tá bom? Então tem sempre limites interessantes para gente observar, tá bom? Vou fazer uma pausa aqui rapidinho e já retomo a aula. Polias fixas, para que servem polias fixas? Pessoal, esse raciocínio que a gente acabou de usar para justificar que a força num fio, né, de massa expressiva, que a força é a mesma em todos os pontos, esse raciocínio também se aplica a uma polia. Você imagine que na polia, em algum ponto, a tração fosse diferente para a esquerda e para a direita. O que é que iria acontecer? Ah, o fio ia romper, né? Ou você ia ter que fazer T para um lado menos T para o outro igual a massa vezes a aceleração. Poxa, mas a massa é zero. Então, T para um lado é igual a T para o outro, tá? E a consequência é, em qualquer ponto do fio, o que é que você tem? Que o módulo das trações, o módulo da tração é o mesmo em qualquer ponto do fio, tá? E aí aqui ocorrem coisas diferentes, né? Porque você pode, por exemplo, ter uma inclinação, você pode ter com que, por exemplo, nesse caso aqui, você tem uma polia e você tem as duas cordas, né? Perdão, os dois pontos da corda apontando em direções bem diferentes. Então, você claramente tem que ter diferente de T'. O que é que eu estou falando aqui? Dos vetores. Então, os vetores T e T' são diferentes. Entretanto, os módulos dos vetores T e T', estes são iguais. Os módulos são iguais. Essa informação é importante você guardar, tá bom?